Assim, a impressão que nós tivemos dessa reunião foi uma reunião bastante produtiva, em que os dois clubes, os seus representantes, né, estão em pleno acordo de promover o espetáculo da paz, no clássico tradicional em Patos de Minas, entre o RT e Mamoré e o RT, como queiram, né, os torcedores. Então a expectativa é muito boa, foram alinhadas aqui diversas condutas para que o espetáculo ocorra da melhor maneira possível, preservando aí um dos aspectos principais, que é a segurança dos torcedores, bem como dos jogadores que vão participar do espetáculo. Major, foram muitas coisas decididas por aqui. O que foi decidido? O que a torcida do RT vai poder fazer? Vai haver uma escolta que a torcida do RT tem que ficar bastante atenta, que é a questão da escolta junto ao ônibus do clube, né? Então, não existe duas escoltas. O que foi decidido aí do que pode e que não pode para esse clássico? Exatamente, né? Preliminarmente aqui nós decidimos o seguinte, em relação à sua pergunta sobre a escolta. A Polícia Militar vai garantir a escolta da delegação da URT junto com a torcida organizada. Então, os dois ônibus sairão juntos do mesmo local, devidamente escoltados pela Polícia Militar. Em relação à entrada do estádio, todas as duas torcidas, né, não poderão adentrar ao estádio, né, com instrumentos que possam ser utilizados aí, como suposta arma para entrar em conflito com outros torcedores. A exemplo disso, bandeiras com mastros, espetinhos de churrasco, garrafas, objetos pontiagudos, que possam de alguma forma serem potencializados para ofender a integridade física de qualquer uma das partes. Em relação ao deslocamento, né, mantivemos aí o deslocamento tradicional, quando da ocorrência do clássico no estádio Bernardo Rubinho de Carvalho, de Queiroz, né? E a partir daí a equipe da URT se deslocará as torcidas, né, da URT se deslocará pela Avenida JK e a torcida do Mamoré adentrará ao estádio pelo bairro que dá acesso ao estádio. Major, ano passado, salvo engano, teve uma solicitação, que foi determinação também, né, da Polícia Militar, com relação à comercialização e consumo de bebidas alcoólicas durante o jogo. Teve algo adotado este ano neste sentido? Nesse sentido, nós vamos seguir, né, o Estatuto, a Lei Geral do Esporte, né, o que a Lei Geral do Esporte permitir, a Polícia Militar vai garantir que seja cumprido, né. O que nós sugerimos ali foi que sejam providenciados os bares com capacidade para atender a quantidade de público, cuja expectativa dos organizadores é de 5.500 pessoas. Então a gente solicitou que tanto material para ser vendido, bebidas, comidas que sejam ofertadas lá durante o clássico sejam compatíveis com a expectativa de público, bem como a quantidade de funcionários, né, alocados para servir essa torcida. Major, para a gente destacar também, há uma organização até diferente para esse ano, digamos assim, um foco maior, porque teve um histórico recente, né, de briga na rua Major Gotti, tem trocas de ofensas nas redes sociais. É uma organização ainda mais preocupada para este ano, né, Major? Exatamente, esse ano, né, as duas torcidas, ou os torcedores, né, vamos assim dizer, eles já começaram o ano, né, com os ânimos exaltados, e a Polícia Militar, durante esses jogos preliminares que já aconteceram, nós tomamos todas as iniciativas que deveriam ser tomadas, registrando as ocorrências, oficializamos a Federação Mineira de Futebol, o Ministério Público, o Tribunal Desportivo. Então, voltando a acontecer, nós vamos realmente tomar todas as providências para que, além das providências criminais tomadas no local pela Polícia Militar, sejam tomadas também as medidas administrativas pelos órgãos desportivos, que são os competentes para sancionar eventuais condutas de torcedores. Essa reunião acontece todo ano, né? Na verdade, são duas reuniões que antecedem o clássico e é de suma importância, né? Como você colocou, a principal preocupação é a segurança, né? Até porque envolve duas torcidas rivais da mesma cidade, né? A rivalidade começa bem antes do jogo mesmo, né, do apito inicial. Então a gente tem que ter essa reunião para a gente poder prever, né, questão de número de torcedores, questão do contingente da polícia, né, de segurança, tanto no estádio quanto no outro. Esse primeiro clássico vai ser no estádio do Mamoré, né? Ficou definida aqui já a questão de número de segurança, a questão de número de policiais, também o contingente deles, né? Brigadistas, enfim, acredito que vai ser suficiente para conter, né? E a gente espera, né, como todo clássico, seja um jogo bem jogado, né, um jogo difícil para ambas as equipes, mas que a gente espera também que seja respeitado principalmente a segurança. Não é porque vai família, vai pai, vai esposa, vai criança,
Então acho que a gente tem que prezar primeiramente pela segurança. No ano passado chegou a ter uma certa polêmica, aquela questão de poderia ter torcida única em um determinado estádio, no outro já era torcida dupla. Como está essa relação entre a diretoria da URT e a diretoria do Mamoré? Ambas as torcidas nos dois estádios, o URT também vai permanecer com ambas as torcidas lá, como que vai ser? Sim, do mesmo modo do ano passado, que foi permitido ambas as torcidas, né, nos dois jogos. Ano passado, o primeiro clássico foi na Arena DB, no Zé Maciel, né, e a gente sempre colocou que inclusive a gente fez aquela reforma no estádio justamente para isso, para poder receber a torcida adversária, independente de qual clube seja, né? E o clássico não poderia ser diferente. Acho que a gente vê aí em algumas capitais clássicos sendo de torcida única, e a gente que gosta de futebol, a gente sabe que não é uma coisa muito boa, não é uma coisa bacana. Então, assim, entre as diretorias está tudo resolvido, né? Eu conversei inclusive com o Marcelo, né? O que foi definido aqui hoje na reunião valerá também para o segundo jogo do clássico, né? Tanto com relação à segurança, com relação à ida da torcida adversária, né? Então, assim, é uma coisa que está bem definida e espero que corra tudo bem. O clássico no passado foi muito tranquilo, né, Luiz? Então a gente espera, sim, um clássico da paz. A gente até conversando com as torcidas, com as diretorias ali, muita paz, a gente fechando acordo de cavalheiros, e é isso que a gente tem que fazer. Tanto eu quanto a representatividade da URT, Diretoria de Esporte do Mamoré, da União Recreativa dos Trabalhadores, para a gente ser exemplo para essas torcidas, porque se nós começar a fazer tumulto aqui de fora, esse tumulto vai refletir nas arquibancadas. Então, muito tranquilo, acho melhor, muito evolutiva para o ano passado. A gente fechou o acordo aqui de cavalheiros, que a gente acredita que o jogo vai transcorrer com muita tranquilidade. O Mamoré se prepara muito bem para esse jogo. Tivemos um fato no jogo contra a Caldense, mas em relação de segurança privada do próprio Mamoré, aumento de efetivo também que a Polícia Militar pediu aqui para poder auxiliar, já que a gente tem uns eventos na cidade. O Mamoré está bem ciente em relação a isso, para levar a segurança maior que é o seu torcedor. A gente teve aquele episódio desagradável contra o Uberaba, né? Foi ruim. O jogo passado foi tranquilo, assim, na questão de torcida, né? Quem fez uma atrapalhada foi o árbitro, né? Que fez uma atrapalhada que virou a nível nacional, até mundial, né? Que uma coisa que nunca aconteceu, né? Então, da parte da torcida foi muito tranquilo, queria até parabenizar a torcida num clima muito tenso, até a gente ficou um pouquinho tenso, a gente ficou um pouquinho alterado. A torcida se comportou muito bem naquele momento. Até queria parabenizar aqui a torcida do Mamoré e a Independente também, que naquele momento o torcedor estava muito exaltado pela atrapalhada do árbitro lá. A Independente até ajudou a gente a conter as pessoas que estavam mais nervosas. Para Marcelo, o Mamoré se prepara para receber quantas pessoas, quantos visitantes, como que vai ser? A gente espera, a gente botou uma carga de 5.500 ingressos, né? Tem os convidados também. Mas a gente acredita que esses ingressos vão se esgotar, né? A gente acredita em um pouco de 6.000 pessoas, né, nesse jogo aí, tranquilamente. E quantos visitantes? Visitantes, a gente espera entre 1.500 e 2.000 torcedores da URT. E em relação a isso, eles vão ter também, né, essa questão da cordialidade, a forma fácil de atender o ingresso deles, também para poder fazer a compra. Como é que está esse pensamento para esses 1.500 torcedores da UET, que pode chegar a 2.000? Como é que eles podem conseguir esses ingressos? Vai ter venda na bilheteria o valor? Luiz, inicialmente a gente ia se ingressar a 160, 80, mas a gente vê a dificuldade de todos, e a gente também quer privilegiar todo mundo, dar condição de todos ir no estádio, né? Uma festa não só do Mamoré, eu acho que as duas torcidas, a população de Patos tem que se orgulhar muito desse clássico aqui, que para mim é o maior clássico do interior do Brasil. A gente abaixou esses ingressos, né? Tá vendendo na Dux Sport, Supermercado do Marquinhos, isso para o visitante, e no Disco Bebida do Marcelo. Os ingressos do Mamoré estão sendo vendidos no Disco Bebida do Marcelo, e tem uns combos para a torcida do Mamoré que está sendo vendido no Disco Bebida do Marcelo e na Dux. A torcida do RT paga 80, 40. Lembrando que na hora lá a gente vai cobrar a carteirinha de estudante, né? E para quem comprar a meia, né? E a gente fez uma promoção boa, estendendo, sendo justo, né? Eu acho que a gente tem que ser justo. Criança de 0 a 12 anos leva 1 litro de óleo. Gente, escuta o que a gente está falando. Chegou gente lá sem esse litro de óleo e foi na bilheteria comprar meia. 1 litro de óleo ou 2 litros de leite, criança até de 0 a 12 anos. Criança que for um pouquinho mais crescida, a gente orienta que leve a documentação, né? Tem 12 anos, não completou 13, entra com 12 anos. Completou 13, já paga a meia entrada. Então a gente orienta aí para a gente não ter nenhum problema. Sobre
Aqui a gente já está interviu, conversando com as duas torcidas aqui, quanto a nossa quanto a deles. A gente fechou uns acordos de cavalheiros para ter justiça tanto aqui quanto lá, para eles poderem fazer a festa da torcida lá. Então, eu acho que esse ano houve uma evolução muito grande. A gente espera um clássico de muita paz. É claro que tendo um vencedor, tendo um empate, sai todo mundo ali. Mas tendo um vencedor, a gente sabe que vai ter alguém que vai sair mais triste, mas a gente tem a revanche lá também, de um lado ou para outro, né? A gente falando sobre o esporte em geral, deixando até o clubismo de lado, né? Então, para quem ganhar ou para quem perder, a gente espera sim da expressão do torcedor vencer, mas independente de quem ganhar ou perder, o campeonato não acabou, né? Lembrando que o RT e Mamoré são líderes, né, da competição, né? A gente acredita que esses dois clubes passam para o triangular final, né? Convida o torcedor a respeitar, não jogar bomba. Não pense que você vai no Mamoré e vai jogar bomba lá dentro, que você não vai prejudicar o RT. Se a gente for lá e jogar bomba dentro do estádio deles, a gente é co-responsável, a gente já pode perder mando de campo. A gente teve uma punição aqui, uma questão dessa aí, em 23, onde uma torcida visitante, na época até do Araxá, jogou uma bomba no nosso estádio, e a gente foi punido por isso. Então, não adianta achar. Então, a gente espera que o torcedor comporte da melhor maneira possível, porque é uma festa, né, Luiz? Entendeu? Pra gente é muito sério, é uma empresa de futebol, mas o torcedor tem que ir lá para fazer a sua festa, né? Então, a gente convida aí todo mundo que vai com muito respeito. Torcedor do RT, do Mamoré, são famílias. Eu tinha pai que torcia para o RT, tem irmão que torce para o RT, tem amigos que torcem para o RT, tem muitos amigos que é do Mamoré. Então, uma cidade igual do tamanho de Patos, não cabe esse tipo de coisa, né? Igual a gente vê em capital, e esses fatos lamentáveis.